Abra sua Bíblia neste capítulo de número 4. Me diga, comente neste vídeo como tem sido acompanhar cada aula, se você tem conseguido acompanhar aula por aula, e como eu sempre falo, comece da primeira aula, introdução, passa pela segunda, que termina o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e agora o capítulo 4. Por quê? Porque Paulo ele vem em uma ideia crescente. Paulo ele já se apresentou no capítulo 1, ele já demonstrou a profundidade do evangelho que ele carregava, já demonstrou a natureza caída, a nossa natureza caída, a nossa dependência de um remidor para os nossos pecados. E Paulo já mostrou que só existe uma coisa a ser feita, a ser justificado, que é crer na pessoa de Cristo Jesus. E Paulo ele tem em mente este grande problema que estava acontecendo ali com nossos irmãos em Roma, tendo em vista que essa questão da justificação era tida como um dos grandes embates teológicos entre eles. Então Paulo vai continuar o seu escrito, e ao continuar o seu escrito nós vamos ver aqui que ele agora, além de falar sobre a justificação pela fé, ele vai usar dois grandes nomes para o judaísmo para explicar que de fato até eles precisaram crer para serem então justificados. Vamos lá? Capítulo de número 4 da Epístola aos Romanos. Nós vamos iniciar falando aí sobre Abraão, pois o texto no versículo 1 nos diz: portanto, o que diremos sobre o nosso pai humano Abraão? Olha como Paulo se dirige. Por que ele já trata justamente sobre Abraão? Porque de Abraão trouxe então toda a descendência. E como Paulo iria falar sobre, continuar a falar sobre este ato de ser justificado pela fé, ele vai demonstrar que desde Abraão isto sempre aconteceu, isto já acontecia. Abraão, querendo ou não, era o grande, digamos assim, era a plataforma que os judeus mais se apoiavam, como pai na fé, como o grande patriarca, e aqui Paulo vai então utilizá-lo para fazer essa ilustração explicativa. Veja bem, se de fato Abraão, versículo 2, foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Se, Paulo não está dizendo que Abraão foi, Paulo está trazendo a sua linha de argumento, dizendo, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, como eles diziam, ele teria algo a se glorificar, a se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz as Escrituras? Olha que coisa linda. Paulo, quando ele vai puxar a sua linha de pensamento, seu argumento, ele não menciona os filósofos de sua época, o seu entendimento próprio. O que ele menciona? As Escrituras. E como eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, todas as vezes que a Bíblia fala sobre Escrituras no Novo Testamento, é o que nós temos hoje como Antigo Testamento. Então a mensagem de Paulo não era uma mensagem vazia. A mensagem de Paulo era uma mensagem com argumento, porque ele conhecia as Escrituras. Todas as vezes que você passar a conhecer a Bíblia, você terá muito mais razão diante daquilo que você estará falando, porque a sua plataforma base de argumentação será a própria Escritura. Então Paulo era um conhecedor do Antigo Testamento. Toda a mensagem dessa nova aliança que ele propagava era pautada muitas das vezes, em muitos aspectos, ao que já havia sido escrito pela lei e pelos profetas. Então, neste versículo de número 3, ele faz uma pergunta dentro do que nós chamamos hoje de Bíblia. O que para nós, no tempo presente, nós podemos falar, Paulo trouxe o seu argumento dentro da Bíblia. O que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, creditado como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Olha a linha de pensamento de Paulo. Se você trabalha um mês inteiro na sua empresa, quando o seu patrão vai te pagar,
O seu patrão não está fazendo nada mais do que a obrigação. Por quê? Porque você trabalhou um mês inteiro para receber o salário do mês. É isso que esse versículo 4 está dizendo. Olha o 5. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Em outras palavras, Paulo está trazendo este exemplo do trabalho. Quem trabalha tem que receber. E quem não trabalha, não recebe. Por quê? Porque não trabalhou por aquilo. Não tem como você receber um algo se você não trabalhou por aquele algo. Essa é a linha de pensamento de Paulo. Se você trabalhou, o trabalhador recebe. Não trabalhou, a lógica seria não receber. Você está entendendo a sua salvação em Cristo aqui? Você não fez nada para ser salvo, você não trabalhou por ela. Alguém fez e imputou como justiça para você. Por isso que ele é justo e ao mesmo tempo o justificador. Olha que coisa linda que Paulo está expressando aqui no versículo de número 6. Assim também Davi, ele sai do exemplo de Abraão e puxa agora o exemplo para Davi. Fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta a justiça independente de obras. Imagina se Deus fosse tratar Davi diante daquilo que ele fez durante a sua vida. Mas Deus tratou de justificar Davi independente de quem Davi foi em quesito obras. Paulo está tratando sobre o exemplo da justificação pela fé. Abraão não fez nada, só creu. Lembra lá em Gênesis 15, quando vem Gênesis 12, quando Deus apresenta-se a ele, sai da tua parentela, no meio... O que Abraão faz? Crê. E Davi, como que Davi é justificado diante de tudo aquilo que Davi fez? Crendo. Mesmo diante de tudo que ele viveu, dos erros que cometeu, foi tido como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Por conta do que ele praticou, o trabalho dele, a obra dele? Não. Pela fé em Deus, que é justo e justificador. Versículo 8. Felizes serão aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão ou também é oferecida aos incircuncisos? Lembra da briga entre judeus e gentios? Os judeus queriam que os gentios se circuncidassem, os gentios não queriam se circuncidar. E Paulo está dizendo bem claro aqui sobre essa justificação em Cristo. Essa felicidade daqueles que o Senhor jamais cobrará o preço do pecado é destinada aos que foram circuncidados ou é também oferecida aos incircuncisos? Pois já afirmamos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Abraão não foi justificado pela lei, até porque quando Deus o chama, nem lei existia. A lei veio lá na época de Moisés, anos e anos depois. Então, para o judeu, para ser justificado, somente perante a lei. E Paulo está desmistificando isso e tratando com quem? Com o pai na fé, Abraão, puxando o lado de Abraão e dizendo para eles, e aí? Abraão foi justificado pela lei? Como? Se a lei não existia. Abraão foi justificado pela, como diz as Escrituras, pela fé. Somente por crer. Então, se ele creu e foi justificado, não foi Abraão que fez a obra. E sim, ele recebeu um salário daquilo que ele não trabalhou. Vamos lá. Versículo de número 11. Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como selo da justiça que ele tinha pela fé. Ou seja, primeiro vem a fé, depois a circuncisão. Ele não foi primeiro circuncidado. Ele recebeu a marca da circuncisão como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não tenha sido circuncidado, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles. Então não havia ainda a questão da circuncisão ao 8º dia. E mesmo assim, ele creu. Então, crer veio antes da circuncisão. E como que os judeus em Roma queriam obrigar os irmãos gentios a serem circuncidados para viverem por intermédio da fé em Cristo? Se o crer veio antes da lei, veio antes da circuncisão. Paulo está jogando as claras para eles. 12.
Ele é pai dos circuncisos, que não apenas passaram pela circuncisão, mas que também caminham sobre as marcas dos passos da fé que demonstrou nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Antes de ser circuncidado. Porquanto não foi pela lei que Abraão ou a sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é nula. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei também não pode haver transgressão. Por esse motivo, onde não há lei, não há transgressão. Se não existisse leis, automaticamente não existiria transgressões. Me lembra uma frase agora do pastor Silas Malafaia, onde ele vai dizer que uma sociedade sem lei, ela gera desgraça. Imagina um ser humano sem lei. A lei opera algo bom, produtivo para a humanidade. Versículo de número 16, ele diz: por esse motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós. Então, Abraão é considerado aqui o pai da fé, não só dos judeus, mas de toda a humanidade. Porque antes de se formalizar toda essa ideia do judaísmo, antes ali de se formalizar toda a descendência dos hebreus, ele já cria. A fé vem antes da lei. A fé vem antes dessa constituição, dessa descendência abraâmica. E Paulo está trazendo isso para essa igreja que está dentro dessa disputa entre gentios e judeus, e mostrando que a fé é uma. Em Cristo não existe judeu, não existe grego, não existe divisões por nacionalidades, por gostos, por estilos. Em Cristo nós somos um, e Paulo está tendo que combater isso, trazer essa unificação em Cristo. Está tendo que escrever para que a igreja de fato se unificasse. Então essa questão de divisão dentro da igreja do Senhor não é de hoje, já é batalhada desde o princípio. E como que Paulo está batalhando? Pelas Escrituras. Paulo está usando as Escrituras, a palavra de Deus, para trazer essa unificação. Só tem um jeito de unirmos a igreja do Senhor, a verdadeira, genuína, a orgânica. Não estou falando sobre organização, estou falando sobre a igreja orgânica, o corpo vivo do Senhor. Pelas Escrituras, expondo a palavra de Deus. Olha que coisa linda. 19. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico, Abraão, perdeu a vitalidade que tinha antes, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara, a esposa dele, não tinha mais o mesmo vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. Então, desde antes da concepção, Abraão está crendo. Lembra que Abraão foi justificado por crer, justificado pela fé que ele teve em Deus. E pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Estando absolutamente convicto, esse oferecendo glória a Deus é magnificando Deus em sua vida por crer. Estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Ou seja, a certeza que Abraão tinha em Deus o glorificava. Então, como que ele era fortalecido? Crendo. Como que a fé dele revigorava? Quando ele entendia e cria, permanecia crendo que Deus era poderoso para fazer, mesmo contra a esperança. Porque a promessa era do filho, mas ele já era avançado em idade. Então ele está crendo contra a própria expectativa humana. Porque tudo diria que não, mas a promessa dizia que sim. E o que ele faz? Ele crê. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Entendeu? Porque ele é considerado o pai da fé, que ele creu contra a própria esperança, por conta de quem fez a promessa. Ele confiava em quem fez a promessa. Ele acreditava que era poderoso para fazer quem? Ele? Não. Porque as próprias condições físicas dele, 100 anos de idade, a mulher já avançada em idade, não tinha como.
mas quem fez a promessa era fiel para cumpri-la. E era isso que fortalecia a fé dele. Era assim que ele glorificava a Deus. Como? Crendo, confiando. Quer glorificar a Deus na sua vida? Não é simplesmente abrir a boca e dar glória a Deus. É crer que Ele é fiel para fazer o que te prometeu, ainda que tudo ao redor te diga que não. Continuando aqui, versículo de número 23. Todavia não é somente para ele que as palavras lhe foi atribuído como justiça foi registrada. Opa! Paulo está dizendo que essa questão de ser atribuído, essa justificação pelo fato de crer, não foi feito simplesmente para Abraão, mas igualmente para todos nós, a quem Deus concedeu justificação. Ora, se Deus me deu, nos deu, nós entramos dentro daqueles versículos anteriores. Trabalhamos para isso? Fizemos algo para merecer isso? Não, absolutamente nada. É por isso que é graça, favor imerecido. Deus te deu a justificação. Como juiz, ele tinha que trazer juízo e trouxe na pessoa de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que ele é tanto juiz como justificador. Coisa linda, né? Próximo versículo, versículo 24. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos. Crer, ato de fé, ato de acreditar, confiar. Jesus, o nosso Senhor. 25. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Ele não somente morreu, mas também ressuscitou. Até porque, se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Mas graças a Deus que ao terceiro dia, ele ressurge, ele ressuscita. E é essa a mensagem do Evangelho. O poder de Deus para salvar. Por intermédio da pessoa de Cristo Jesus, tenha paz na sua alma. Receba a paz, a justificação. Porque existe um apaziguamento a partir do momento que você crê na obra salvadora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Existe um apaziguamento entre você e Deus. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de fortalecer esses estudos, se inscrevendo no canal, compartilhando com seus amigos e familiares, deixando o seu joinha e o seu comentário principalmente, para eu saber que você está acompanhando as aulas. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.